E aí, família, vamos lá? Tá na hora da suspensão aí. Por quê? Hoje sai o estado de emergência para 9 estados, tá? Mas algumas medidas vão ficar. Então, de qualquer maneira, não vai sair para todos os estados, o estado de emergência vai ficar em um e vai ter medidas ainda em alguns, tá? Então, tome cuidado, tá? Então, já vou tentar passar para você já ter noção do que está acontecendo. O primeiro-ministro Yoshihide Suga anunciou que o estado de emergência será suspenso no domingo, no caso assim, hoje, exceto na prefeitura de Okinawa. Então, a prefeitura de Okinawa ainda continua o estado de emergência, já que os casos continuam diminuindo em todo o país e a quarta onda da pandemia parece ter atingido o pico semanas atrás. Medidas de quase emergência, no entanto, permanecerão em vigor em 7 das 9 prefeituras, que verão o fim do estado de emergência no domingo, caso hoje, incluindo Tóquio e Osaka. Então, por mais que se saia do estado de emergência, no caso Tóquio e Osaka, algumas medidas ainda vão continuar. O estado de emergência em Okinawa, onde os novos casos estão diminuindo, embora não estão rapidamente enquanto no resto do país diminuindo, né? As medidas de quase emergência nas 7 prefeituras saem do estado de emergência e estarão em vigor até 11 de julho. Então, praticamente sai do estado de emergência e entra no estado de quase emergência, que vai até 11 de julho. As medidas de quase emergência não serão aplicadas em Okayama e Hiroshima, depois que o estado de emergência terminar nessas duas prefeituras no domingo. Então, Okayama e Hiroshima voltam a ter a vida normal. A carga sobre o sistema de saúde está começando a diminuir, mas o tráfego de pedestres está aumentando e a presença crescente de variantes torna crucial evitar uma recuperação, disse Yasutoshi Nishimura, ministro que lidera a resposta do coronavírus no país, no caso aqui no Japão, né? As contramedidas contra o coronavírus serão aliviadas em menos de 5 semanas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas em Tóquio, em 23 de julho. Não está claro quais medidas contra o coronavírus estarão em vigor durante os Jogos, mas especialistas em doenças infecciosas estão preocupados com a retirada, né, das contramedidas que pode causar um ressurgimento do coronavírus antes da cerimônia das aberturas e levar a outro estado de emergência em Tóquio. Seguindo em frente, se e quando for necessário, as medidas de estado de emergência e quase emergência serão usadas de forma flexível para conter uma recuperação inevitável e evitar que se transforme em um grande surto, disse Nishimura. Então, se você parar para ver, para analisar essa frase, no caso assim, né? Para conter uma recuperação inevitável e evitar que se transforme em um grande surto, o Nishimura já está falando da quinta onda do coronavírus no Japão. Então ele já tem ciência da caca que isso pode dar. Na quarta-feira, o Japão registrou 1.710 casos em todo o país, um declínio acentuado desde que o pico aparente da quarta onda em maio, quando o país registrou mais de 7.000 casos por dia em várias ocasiões. Em Tóquio, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto e Fukuoka, onde as medidas de quase emergência entrarão em vigor após o final de semana, depois de hoje, né? Restaurantes ainda serão solicitados a fechar às 20 horas, mas poderão servir bebidas alcoólicas até às 19 horas, pois estão cumprindo as medidas, né, antivírus. Então vou repetir, tá? Tóquio, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto e Fukuoka estão saindo hoje do estado de emergência e estão entrando no estado de quase emergência. Tá? Embora as medidas quase emergências atualmente ativas nas 5 prefeituras sejam suspensas no domingo, onde que eu moro, Gifu e Mie serão estendidas até 11 de julho. Então, peraí, a coisa ficou meio
confuso aqui. Ó, então tá. Embora as medidas de quase-emergência atuais ativas em 5 prefeituras sejam suspensas no... então, tá, vou confundir o meio de campo aqui, vou retificar. Mie e Gifo está sendo suspensa, está saindo do estado de quase-emergência hoje, tá? E elas vão ser estendidas até 11 de julho em Kanagawa, Atiba e Saitama. Tá? Então, vamos retificar a coisa aqui para ficar bonito. Tá? Então, Mie e Gifo está saindo hoje do estado de quase-emergência. Tá? Então, a vida vai voltar ao normal de novo. E Kanagawa, Atiba e Saitama elas continuarão no estado de quase-emergência até 11 de julho. Então, para somar a coisa assim, para ficar mais bonita ainda, tá? Tóquio, Osaka, Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Kanagawa, Chiba e Saitama estão no estado de quase emergência até 11 de julho. Enquanto o país busca reabrir após a quarta onda da pandemia, precedentes anteriores ditam que uma recuperação dos casos é inevitável. Semanas depois que o governo central começou a suspender gradativamente o segundo estado de emergência do país em março, um aumento no número de novos casos rapidamente se transformou num aumento nacional, que forçou as autoridades a decretar medidas de quase-emergência em pontos críticos e, em seguida, em outro estado de emergência. Só vou fazer uma ressalva aqui, tá? Quando entra no estado de quase-emergência, não é o estado inteiro, tá? O governador ele tem o poder de falar assim, ó, cidade tal, cidade tal, cidade tal está em estado de emergência. Cidade tal, tal, tal não está em estado de quase-emergência. Então, fique atento no estado que você mora que está em quase-emergência para saber quais cidades estão em quase-emergência ou não. Com isso você vai saber o que fazer, sim, no caso. Posso fazer compras até mais tarde. Posso ir num restaurante, posso ir até tal lugar. Porque medidas que vigoram em um não vigoram em outros, etc. Tá? Então, só para dar aquela mudada. E além que o sistema de multas fica um pouco mais barato. Tá? Porque a multa para quase emergência é 200 mil e a multa para estado de emergência é 300 mil. Então só fique atento nisso, tá? Para não dar bola fora, como é que se fala, para não correr o risco de, sabe como é que é, multa. Inicialmente, lojas de departamento, shopping centers, cinemas e outras grandes instalações comerciais em áreas sobre o estado de emergência foram solicitadas a fechar completamente, mas o pedido foi retirado antes do fim do estado de emergência. A lei torna difícil, se não impossível, obrigar os residentes a permanecer em casa indefinidamente. Né? Não tem lógica. Tanto que nem a Constituição do Japão permite prender as pessoas dentro de casa. Certas empresas podem incorrer em multas por não cumprir as medidas durante o estado de emergência, mas vários restaurantes e bares em dificuldades optaram por ignorar esses pedidos e pagar a multa. Sim, tem ocorrido bastante. Então, às vezes, o quanto eles ganham cobre a multa que o governo dá e ainda tem lucro. Né? A única coisa que eles não vão ganhar, o que é? O subsídio do governo por ajudar o governo a manter fechado os bares e restaurantes para evitar os surtos. Mas, de qualquer maneira, o quanto eles ganham compensam o prejuízo que ele vai ter com as multas. Por isso que, quando estava rolando a primeira tramitação da lei, para essa lei de que pode multar, o valor estava em 500 mil. Tá? Eu achei assim, salgado, no caso da multa de 500 mil para as pessoas, porque multava também pessoas. Tá? Mas a multa para as pessoas diminuiu e tirou a prisão. Só que para restaurantes e bares e estabelecimentos em geral, poderia ter se deixado 500 mil. Para quê? Para evitar esse tipo de coisa, das pessoas não respeitarem o governo. Mas
sabe como é que é? A oposição caiu matando, né? O Edano caiu matando em cima do Suga e falou: se você não mudar isso aí, a gente não vacina nada, nós não vamos votar nada. E nessa brincadeira toda o Suga teve que ceder. E nisso ficou nisso aí, e o que a lucratividade dos restaurantes, como é bem superior à multa, compensa. Da mesma forma Patinco, né? Para quem conhece Patinco sabe o aglomerado que aquilo é. Mas de qualquer maneira, né, tem pessoas que pensam que é melhor deixar o Patinco com aquela aglomeração de pessoas do que fechar o Patinco. Claro que tem os funcionários do Patinco que precisa trabalhar, mas se você for ver em relação à quantidade de funcionários que tem ali, em relação à quantidade de pessoas que entram ali, que aquilo pode virar uma infecção por cluster, dá uma certa diferença. Mas é aquela velha história, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Deveria dar em Chico, dá em Francisco. Mas você vê que as medidas para a cabeça de uns e outros não serve, não vale. Então, o mesmo pau que dá em Chico não dá em Francisco. Então, você vê que é uma puta de uma hipocrisia. Mas, também, continuando aqui, né? Enquanto isso, o lançamento das vacinas no país continua a ganhar impulso lento, mas seguramente. Tá acontecendo. Até a terça-feira, cerca de 15% da população foi inoculada com pelo menos uma dose da vacina, né, contra o coronavírus, de acordo com os dados do World. Então, 15% do Japão já foi inoculado. Até bacana para quem começou atrasado em relação aos outros países. E os outros países detentores das vacinas ainda estão capengando também nas vacinações. O Japão não está tão ruim, tá? Se parar para ver. Mas, de qualquer maneira, tá? Então agora você já sabe. Tá aqui. A partir de hoje, acabou o estado de emergência, a não ser para Okinawa. Tá? Okinawa ainda continuou no estado de emergência e Tóquio, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto, Fukuoka, Kanagawa, Chiba e Saitama saem do estado de emergência. No caso assim, o Kanagawa, Chiba, Saitama não. Kanagawa, Chiba e Saitama continuam em estado de quase emergência, mas Tóquio, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto e Fukuoka saem do estado de emergência para entrar no estado de quase emergência, que vai até 11 de julho. Tá certo? Mas é isso aí, família. Então, juízo, hein? Continua a usar máscara. Se tomou vacina, independente, continue usando máscara. Até porque a vacina não está imunizando 100%. E tem casos de pessoas já pegando coronavírus mesmo depois que tomou a vacina. Tá certo? Então, a prevenção dita tudo. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.